tenho uma pergunta para o senhor sobre órgãos paritários. Breno, por favor. Posso já fazer as duas perguntas? Pode fazer as duas. Professor, na experiência internacional, outros países adotam esse modelo paritário para julgamento de autuações fiscais? Pergunta 1. Pergunta 2. Nós vimos pela OCDE, naquele relatório Tax Certainty do ano passado, que eles recomendam que os países adotem regras para que as partes em litígio se comprometam com a discussão administrativa ou judicial. Por exemplo, a exemplo de oferecimento de garantia parcial para discutir um crédito tributário. Certo. Então, atuando aí como um desincentivo ao litígio. Uhum. No Brasil, o que nós temos? Do ponto de vista do contribuinte, a suspensão automática no protocolo de qualquer defesa administrativa e, para o fisco, o incentivo para lavrar o auto, porque não há responsabilidade para o agente fiscal. Ele pode lavrar 1 milhão, 1 bilhão, que ele não vai ter uma responsabilização, e ainda um incentivo econômico decorrente do bônus de produtividade na esfera da Receita Federal. Qual que é a sua avaliação sobre esses incentivos ao litígio e a questão do órgão paritário? Olha, em todos esses assuntos, nós já evoluímos. Eu vou falar também da experiência internacional, que também é envolvente. Ela também está mudando com o tempo, né? No Brasil, nós já tivemos um regime de que o fiscal tinha uma participação direta na multa daquele contribuinte, daquela multa que ele impôs. Então, era algo assim meio que feria... Como os cobradores de impostos na antiguidade. Moralidade. Feria moralidade. É um negócio meio esquisito, né? Fazer uma comissão. Podia ser que o funcionário fosse infenso a isso, ele fizesse o seu dever da mesma forma. Mas sempre ficava a suspeição de que tem uma motivação inadequada nisso, né? E até porque se o sistema, digamos assim, recompensava, é porque queria mesmo que ele fosse mais atuante, que ele atuasse mesmo, sem dó nem piedade, não é isso? Então, essa questão já houve, e houve também, na questão das garantias que você mencionou, uma situação do solve and repete, né? Que você tinha que depositar o montante para poder discutir. Depois, se você viesse a ganhar, aí você ia começar o processo e pedir de volta o seu dinheiro, que já era outra história. Então, é uma situação que gerava situações de muita injustiça, porque simplesmente o contribuinte não tinha meios nem de depositar, nem de prover uma fiança bancária correspondente. Então, cerceava muito o direito de defesa dele, né? Por outro lado, quando você abre totalmente, que você diz assim, já que não tem sanção indireta, você, indiretamente, você está induzindo eles a dizer, melhor discutir, que vai que pega a minha argumentação. Ou pelo menos eu ganho tempo, não é isso? E muitas vezes compensa, mesmo que você seja totalmente errado, porque o fisco brasileiro, aos 3 níveis, eles não sabem o que é juros compostos. Eles computam juros simples. E depois de alguns anos, qualquer penalidade ela se dilui se você usar juros simples na acumulação do capital, né? Em termos de uso alternativo do dinheiro, faz muito mais sentido você não pagar o imposto, mesmo que você depois venha a ser cobrado com multa de 150, se passou 3, 4 anos, você ainda leva vantagem, pagando tudo do que tendo pago inicialmente, certo? É uma coisa impressionante que nós temos, são distorções do nosso sistema, né? Então, nós já evoluímos muito nisso, nós não conseguimos agilidade no processo, nós não conseguimos que haja um procedimento equivalente, uma interpretação da fiscalização mais ou menos uniforme, porque não tem um mecanismo muito forte de harmonização desse procedimento, até porque a Receita deixou de emitir os pareceres normativos que mais ou menos balizavam o comportamento da fiscalização, né? E eram muitos pareceres normativos, eram centenas por ano. Mas, obviamente, os contribuintes não reclamavam disso por 2 razões.
Porque aquilo resolvia os problemas concretos deles. Segundo, porque a maior parte deles não diziam respeito a essa atividade. Tinha que ver com mineração, você não era minerador, então não era uma coisa que nunca ninguém tivesse reclamado do excesso de orientação, vamos dizer assim, né? O contribuinte reclama, sim, da falta de orientação, da incerteza de fazer. E essa orientação, então, o fisco não tem incentivo a diminuir, o que para a empresa envolve um custo muito grande, porque ela tem sempre digamos assim, um risco, uma pendência tributária, não é? É um contingente que ela pode... A própria lei das SA requer reconhecimento somente quando você tem uma classificação provável de que você vai perder, é que você registra, né? Então, e essa provável é subjetiva. Você pergunta para o advogado, isso aqui eu vou ganhar ou vou perder? Ele fala, provavelmente você vai ganhar, ou provavelmente vai perder. Aí você vai por ali e coloca isso, mas dá uma má impressão, gera uma péssima impressão no balanço da empresa que tem acionista exterior, ou de ser de capital aberto. Então, é um risco muito grande que existe, uma penalização da atividade econômica, porque essa falta de celeridade do fisco e de responsiveness, como é que a gente fala isso aí? Fisco responsivo. Fisco responsivo, que dê essa orientação. Como é que se resolve, então, a questão do litígio? O litígio sempre haverá, você vai minimizar e tal, porque por exemplo, na questão do IBS, eu disse que a emissão da fatura gera um título exigido contra o governo, né? Não é de direito, mas é de fato, não é? Então, como é que faz para evitar que um agente emita títulos falsos? Que eu não tenho nenhuma intenção de pagar aquele imposto que eu recolhi de você, mas eu emito a si mesmo, porque você vai ter crédito lá e, de alguma forma, alguém vai se beneficiar disso aqui, não é? Você vai ter crédito e eu não vou pagar nada, então é uma maravilha. É um jeito de extorquir dinheiro do governo, né? Isso ficou muito famoso na Europa, na década passada, o fenômeno do carrossel, que você tinha empresas que abriam, fechavam do dia para a noite, emitia nota fiscal, se registrava, conseguiu um CNPJ, emitia notas fiscais, sumia, e o cara que comprou era uma firma legítima, tinha um crédito e por aí. O fisco perdia muito dinheiro, isso fazia muito na importação, sobretudo de telefones celulares, que são bens de alto valor e pequeno peso. Você trazia um container de celular, dá crédito para burro, não é? Então, os fiscos perderam muito dinheiro com isso, com esse tipo de fraude do carrossel, até que eles arranjaram uma solução, principalmente na Inglaterra. A estatística de comércio exterior na Inglaterra chegou a ser inflacionada no ano de 2% de erro por comércio falso. Você declarava importação, mas era falsa importação, era só para gerar crédito fiscal, um negócio assim, sabe? É uma proporção enorme. Então, como é que eles fizeram isso? Eles introduziram o reverse charge, e com isso eles praticamente conseguiram eliminar isso daí, que consiste o seguinte: é uma substituição tributária para trás, essa que não conflita em nada com o IVA, não tem problema nenhum. Então vocês dizem assim, olha, esse importador dos celulares, ele não vai pagar IVA. Essa firma que comprou dele, ela vai pagar IVA pela compra, entendeu? Então, o que você jogou, inverteu a relação. Em vez de ser o vendedor responsável, ficou sendo o comprador. Por quê? Porque o comprador é de confiança e o vendedor não era de confiança. Então, você estabeleceu isso para telefones celulares, para alguns outros itens da mesma natureza, de pequeno valor, de grande valor e pequeno peso, né? E com isso você praticamente conseguiu, através de isso, o que é inteligência tributária, você ir atrás da fraude e achar jeito de resolver isso daí, não é? Com isso, eu estive lá alguns anos atrás e perguntei como é que estão lidando com isso, e falaram, praticamente resolvendo o problema, só com essa medida. Tá? A forma então, essas coisas se pode fazer para minimizar o risco de fraude no sistema, né? Agora, na questão... Deixa eu só
cortar aqui que deu 10 minutos. Tá. Eu quero voltar agora para a questão Então, dos órgãos